Olá, meus amigos, como vão vocês? Eu espero que bem. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Ele vos abençoe a todo momento e a todo instante com paz, sabedoria, muito amor e muita luz, para que você tenha o direcionamento dele na tomada das suas decisões, o que você precisar, faça do seu coração a morada dele, e assim você terá muito mais qualidade de vida, isso eu te garanto. Amém? Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado por mais um momento que você dedica do seu tempo. A todos, obrigado por mais uma vez estarem junto conosco. Ao final do vídeo, deixe seus likes, seus comentários, ativa as notificações, verifica as inscrições, tá? Para que os algoritmos aqui do YouTube reconheçam o canal como um propagador de conteúdo. Amém? Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós, que Ele nos capacite a todo momento a compreender melhor as palavras que Ele nos tem a dizer, pois as palavras dele são o pão da vida que nós precisamos como alimento necessário. Amém? A partir de hoje, eu vou fazer um novo formato de conteúdo aqui. Não vou mais ficar simplesmente pegando um verso e desconstruir ele e passar o conhecimento, enfim. Eu vou começar a pegar trechos, não simplesmente um único verso, mas trechos da Bíblia para contar mais algumas histórias que eu acreditei que isso seria muito mais agradável para a gente poder entender o que Jesus tem a nos dizer na vida, o que Jesus tem para nos aconselhar, ok? Hoje eu vou falar para vocês de um trecho que está no capítulo 26 do livro de Mateus, que fala sobre Jesus prediz a negação de Pedro. Esse é o título, né, desse capítulo, que a gente vai ver, que está aqui entre os versos 31 a 35, e fala da predição de Jesus quanto a Pedro, né? Vamos ler os versos para você entender melhor a história. Disse-lhes então Jesus: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio: mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos disseram-lhe o mesmo. Jesus, ele sabia qual seria, ele veio à Terra já sabendo qual seria a sua missão. Ele sabia quem estaria ao lado dele, quem o obedeceria, quem desobedeceria e o que aconteceria no momento em que ele fosse preso. Teve até um soldado que feriu a orelha de um dos guardas romanos, mas Jesus pediu para ele embainhar a espada, dizendo que com a mesma espada que ferira alguém seria ferido, né? Jesus já sabia quem o trairia, ele já sabia que Judas o trairia, tanto é que ele disse para Judas: o que tens a fazer, faze logo. Ele já sabia de todo o seu destino. Portanto, o que nós podemos aprender a respeito disso? Mesmo que tenha amigos à nossa volta que dirão sempre que dirão que sempre estarão ao nosso lado, não importa o que acontecer, na saúde ou na doença, sempre estarão ao nosso lado, sempre estarão dando apoio,
quando nós estamos bem, essas pessoas estão à nossa volta. Mas quando nós é que nos mantemos, estamos em uma enrascada, quando nós estamos em apuros, é aí que a gente vê quem é realmente o nosso amigo. Não é mesmo? Quem nunca passou por isso? Todo mundo aqui já passou por isso. Basta você passar por uma situação desconfortável que você conhece quem é o seu amigo. Você está em uma vida abundante, parece que todo mundo é seu amigo, né? Você ganha na loteria, você ganha na loteria, todo mundo quer ser seu amigo, né? Não é mesmo? Quem nunca viu essa história? Bastou um cara ganhar na loteria, viu? A gente se conhece desde criança, eu tô precisando de uma... mas e aí? Quando era um pé rapado lá atrás, ninguém via você como algo significativo para a vida dele, alguém que pudesse aconselhar, por mais que você se mantivesse justo, honesto, podendo aconselhar as pessoas sobre o que era o caminho certo da vida, se manter honesto, cuidado com malandragens, você se passava de despercebido. Mas bastou você entrar em declínio, você perder todo aquele dinheiro, você ganhando na loteria, aí quem que é seu amigo naquele momento? Não é mesmo? Eu tenho que tomar cuidado aqui, né? A gente tem que tomar cuidado com as chamadas fake news. Mais uma vez eu ouvi uma história a respeito do Michael Schumacher, né? Vocês sabem muito bem quem que é, campeão, heptacampeão de Fórmula 1, o cara extremamente bem sucedido na vida, mas depois do acidente em que ele ficou lá entre a vida e a morte, tudo entubado, em uma situação deplorável, patrocinadores cortaram contratos, pessoas passaram a evitar falar nele, como se nem conhecesse mais ele, né? Um total descartado, apesar de toda a história dele. Jesus passou pela mesma coisa para nos ensinar como lidar com essa situação. Bastou ele ser preso, mesmo com toda a história dele, com todo o ensinamento dele, mesmo depois de ter ganhado a confiança de vários discípulos, mesmo depois de ter curado tantos cegos, tantos mancos, expulsado tantos demônios, conseguido ganhar a confiança de vários discípulos, mas bastou ele ser preso, todo mundo saiu correndo. Todo mundo saiu correndo, não sobrou um. Teve até esse soldado que decepou a orelha de um dos seus discípulos, decepou a orelha de um soldado romano, mas Jesus disse para ele não fazê-lo. Restaurou a orelha decepada do romano e o adverteu, como eu já falei agora há pouco, embainhe sua espada, porque da mesma espada que tu feres, tu será ferido, né? Tem outras inscrições que falam que com ferro feres, com ferro será ferido. Virou até meio que um ditado popular. Eu já vi algumas versões da Bíblia dizendo com essas palavras. Muita gente acha que isso aí é um ditado popular, mas vem da Bíblia, vem de Jesus. A partir do momento que esse discípulo decepa a orelha do soldado, não é mesmo? Então, bastou ele ser preso, ninguém saiu correndo. Teve até o Pedro, né, um dos seus discípulos, que disse, não, eu estou com você até a morte, não importa o que acontecer, mas Jesus disse, né, que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro falou, não, imagina, não importa o que acontecesse. Está aqui no verso 35, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Mas Jesus sabia que ele ia negar. Não importava quantas palavras, não importa qual o juramento que ele fizesse naquele momento, porque Jesus conhece o coração das pessoas, ele conhece todas as intenções da pessoa, então não importa quão bem você use as palavras, qual o conhecimento que você tenha do poder das palavras, um conhecimento
de filosofia, para colocar bem as palavras, para procurar convencer as pessoas, né? Tem gente que estuda oratórias para poder convencer melhor na hora de fazer uma apresentação para clientes, né? Então o cara estuda até figura de linguagem, não, como é que fala? Linguagem corporal, né? Porque se o cara for fazer uma apresentação e fica, então, esse produto, ele faz isso, ele faz assim, tal, e o cara quase que assim, igual uma tartaruga, né? Eu já vi um canal sobre figura de leitura corporal, que ele chama até isso de efeito tartaruga, né? O cara começa a falar, ele começa a ficar com insegurança do que ele fala, ele começa a fazer isso aqui. Então, né, esse produto, veja bem, esse relógio, ele tem cronômetro e ele tem luzinha e que não sei o que, né? Enfim, Jesus sabia qual era a intenção da pessoa, por mais que ela dissesse 1000 vezes, não, eu prometo que sempre estarei com tudo, na vida ou na morte estarei contigo. E não é o que acontece. Está escrito aqui, entre os versos 69 a 75, aqui do mesmo capítulo 26 de Mateus. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Primeira negação. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Segunda negação. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. Terceira negação. E nesse momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Pedro havia jurado, havia prometido que não deixaria Jesus na mão naquele momento, que se fosse necessário, morreria para evitar que ele morresse. Mas Jesus já sabia qual seria o plano de Deus para ele. Que não haveria volta atrás. Deus não mudaria o plano no meio do caminho. Pensando bem, não, você não vai mais ser crucificado. Jesus já sabia disso. Em nenhum momento ele tentou desviar. Ele sabia que a morte dele seria necessário para livrar as pessoas, salvar as pessoas dos pecados, porque ele era a carne naquele momento. Ele representava a carne, e a carne que representava o pecado, e ele precisaria morrer na cruz para nos salvar, para nos dar uma nova vida, uma vida eterna. Portanto, tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, de que em um momento em que precisaram de ajuda, quando estavam na pior, te negaram ajuda, disseram que nem te conheciam, bastou você se meter numa enrascada, numa situação de perseguição, aquele que era seu amigo te negou, fingia que desapareceu da vida, fingiu que não te conhecia, ou até o pior, virou um perseguidor, colaborou para tentar te derrubar. Mas sem hipocrisia, tenho certeza que em algum momento você já fez a mesma coisa. Já jurou toda amizade, toda lealdade para alguém, mas bastou essa pessoa passar por um momento
difícil na vida, você o virou as costas. Tenho certeza disso, sem hipocrisia nenhuma. Eu confesso. Eu já passei pelas duas situações, já estive dos dois lados. Sim, e admito que já fiz a mesma coisa, eu admito. Eu não sou hipócrita. Já estive nas duas situações. Então todos nós temos que aprender as duas situações, a ser abandonado em um momento em que precisamos de ajuda, mas nós também temos que aprender com o arrependimento de um dia ter abandonado alguém quando essa pessoa precisava. Quando essa pessoa precisava de nós, um dia nós o abandonamos. Assim como foi Jesus, no momento que ele mais precisava de nós, nós o abandonamos. Por que você fala nós? Estamos aqui no século 21, estamos em 2020. Eu não vivia naquela época. Vivia. Estou falando em um sentido segurado, um sentido figurado, melhor dizendo. Você o negou, sim. Um momento que e continua negando a todo momento, porque Jesus está ao seu lado sempre, querendo te ajudar. Mas ele também precisa da sua ajuda, no sentido de que ele quer agir na sua vida, mas ele só precisa da sua ajuda no sentido que ele precisa da sua permissão. Porque lembre-se, Jesus é um cara educado. Ele não chega arrombando portas. Por quê? Jesus é Deus na terra. Lembre-se disso. Jesus é Deus na terra e ele, Deus, nos deu o livre arbítrio. Então toda vez que Deus quer agir na nossa vida e a gente não permite, Deus não vai ficar, digamos, ofendido, não vai querer se vingar de você. Se acontece algo ruim é porque você abriu mão do que Deus tem para você, da proteção de todas as obras que Deus tem para você. É você que abriu mão da proteção que Ele te oferece contra uma situação difícil, contra uma armadilha. Você quis resolver as coisas da sua maneira. Então, nesse momento, você fazendo isso, você nega a Deus o tempo todo, você nega a Jesus. Não permitindo o agir de Deus na sua vida, você o nega. E nega mais do que 3 vezes. Nega várias e várias vezes. Até que cresce em você. Até que você realmente morre. Até que você realmente se dá mal na vida. Aí vem aquele sentimento de arrependimento. Só esse sentimento de arrependimento faz você se tocar do erro que você cometeu. E aí é que você clama a Deus novamente. Nós precisamos lidar com o arrependimento. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos negar várias vezes. Quanto menos, melhor, claro. A gente tem o poder a gente tem o poder do livre-arbítrio para fazer escolhas e seguir a Jesus. Mas em um momento ou outro você vai negá-lo. Em um momento ou outro. Por querer ou sem querer. Às vezes por querer, porque no momento de raiva você está tão desesperado para resolver aquela situação logo, você entra em desespero, entra em prantos e começa a querer resolver a situação da sua maneira, para querer resolver logo, querer se livrar daquela bucha lá. E às vezes sem querer, porque você se deixa levar pelo desespero, começa a ser passional demais. E quando nem percebe, já está fora do caminho de Deus o tempo todo, já está fora do caminho de Deus, mas Ele te deu o livre-arbítrio para que você se arrependa, Ele te deu o direito também, Ele te deu o direito de escolher, mas Ele também te deu o direito de se arrepender e voltar. Com Deus você pode voltar atrás, e nunca é tarde, nunca. Então se você se sente afastado de Deus, pense nisso, reflita sobre isso. Deus está te dando o direito de se defender. Se você está ouvindo essa palavra agora, Deus está te dando o direito de se arrepender.
Desculpa, eu falei defender, tá? Não tem nada a ver. Então, se você está ouvindo essa palavra, Deus está te dando o direito de se arrepender. Isso é um sinal de que Deus está falando em você, que Deus te perdoa, que Deus te ama. E Ele não guarda rancores se você um dia escolheu não segui-lo. Se você saiu correndo no momento que Ele mais precisava de você. Tanto é que Jesus, depois da ressurreição, foi se encontrar com seus discípulos novamente. E o que Ele fez? Soprou neles o Espírito Santo. Fez o sopro do Espírito Santo neles. Isso é a mais prova viva que Deus mesmo assim, que Jesus mesmo assim perdoa. E Ele te dá o direito de se arrepender e voltar atrás. Portanto, se você se sente perdido, clame a Deus, dizendo que você precisa dele nesse momento. Jesus não vai deixar de ser Jesus, não vai deixar de ser filho de Deus, porque você se afastou dele. Mas numa coisa ele precisa da sua ajuda. Ele só precisa da sua permissão para habitar o seu coração. Eu espero estar ajudando vocês a fazerem boas reflexões da palavra de hoje. Nós possamos orar. Ó Pai Celestial, obrigado por esse grandioso e valioso ensinamento de hoje. Perdoe-nos, porque muitas vezes te negamos quando Tu mais quer estar ao nosso lado. Quando Tu mais precisa da nossa permissão para morar em nosso coração. Mas de agora em diante, Senhor, queremos permitir a Tua morada, queremos abrir o nosso coração para a Tua entrada. Nós permitimos, Senhor, a Tua entrada em nosso coração, para Tu fazeres a mortificação de nossa carne, de nossos pecados, que nós tanto precisamos para sermos justificados, que nós precisamos ter para sermos santificados. Perdoe-nos por tanta desobediência, por tanta insistência que nós temos e que muitas vezes nós não permitimos o Teu agir em nós. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes abandonamos amigos que mais precisavam de nós. Mas ajude-nos a perdoar também quando fomos abandonados por pessoas quando mais precisávamos. Que o Teu Espírito preencha nossos corações para que nós possamos nos reencontrar no reino do céu. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é o recado de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, gostado do conteúdo, que isso possa vos ajudar a refletir melhor sobre o que Deus ensina a você a cada dia. Que o abandono não te impeça de perdoar aqueles que te abandonaram, mas que você também, pelo seu arrependimento, que você pense no seu arrependimento, a situação que fez você se arrepender, mas que você busque a reconciliação para aquelas pessoas que precisavam da sua ajuda e que você fez o mesmo. Eu espero, em nome de Jesus, estar contribuindo para uma melhor reflexão da palavra do nosso Senhor na sua vida. Você gostou, você ficou até o final, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez eu vos peço, deixa seus likes, seus comentários, ativa as notificações, verifica tudo isso aí. Não menos importante, compartilhe isso com seus amigos, seus familiares. Se você sentir que precisa ouvir dessa palavra,
para entender mais o que é essa parábola, essa história que Jesus tem. Que Ele os ajude a se arrepender dos seus abandonos e perdoar aqueles que te abandonaram também. Amém? Graça e paz, que o nosso Senhor os abençoe a cada momento e a cada instante. E até a próxima reflexão. Um forte abraço.